Olá! Chegadas às férias escolares, muitas famílias se programam para viajar. No entanto, algumas podem ter uma surpresa desagradável neste período, tendo o patrimônio roubado. Mas algumas que moram fora de condomínios fechados buscam o olhar atento de vizinhos para a prevenção de roubos e furtos a residências e veículos. Em Campinas, alguns bairros aderiram ao programa Vizinhança Solidária e, reforçando a iniciativa dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs, a Guarda Municipal também dispõe de um aplicativo para o cidadão pedir socorro pelo aparelho celular. O Questão de Ordem de hoje discute essas iniciativas com o presidente do CONSEG do Taquaral, Marcos Alves Ferreira, com o assessor da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas, Marcelo Silva, e com o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara de Campinas, o vereador Tico Costa, do Solidariedade. Sejam todos bem-vindos. Marcos, primeiramente eu vou começar com você, que vai falar um pouquinho sobre essa experiência do Vizinhança Solidária. Depois que você vai contar pra gente o que vocês estão fazendo aí em relação às férias, mas inicialmente faz um balanço para nós. Obrigado, Mirna, pelo convite. Quero cumprimentar também os telespectadores da TV Câmara. Esse programa é um programa que veio com uma iniciativa da própria Polícia Militar. Ele começou em Santo André em 2010 e os resultados foram altamente positivos. Aqui em Campinas começou com o CONSEG Taquaral. Nós temos hoje 4 núcleos de vizinhança solidária, onde os resultados que nós podemos medir desde a sua implantação são altamente positivos, e isso muda também muito a maneira de viver das pessoas. Nós sabemos que uma cidade grande, ela traz uma série de dificuldades para as pessoas. Pelo seu individualismo, as pessoas não se conversam mais. E esse programa, ele é uma ferramenta facilitadora do policiamento preventivo, eficiente e eficaz, objetivando justamente reduzir os indicadores criminais. Portanto, é uma ferramenta de policiamento comunitário. O policiamento comunitário é, na verdade, uma ação mundial, onde a polícia se coloca mais próximo das pessoas, buscando justamente transmitir essa sensação de segurança. Policiamento hoje, para que a gente possa ter resultado, não dá para se fazer somente com as polícias, a gente tem que ter a participação efetiva da sociedade. Então, nesse sentido, na medida em que se formam esses núcleos de vizinhança solidária, onde as pessoas passam a ter o contato mais direto uma com a outra, os vizinhos, isso traz naturalmente para aquele local essa sensação de segurança, porque qualquer atividade fora daquilo que é a normalidade daquele local, automaticamente os vizinhos se conversam, passam essas informações que são passadas de imediato para as polícias, para que possa ter uma ação efetiva naquele local. E lá no Taquaral, conta um pouquinho, ele conseguiu realmente reduzir a criminalidade? Você pode detalhar um pouquinho melhor? Sim, nós temos uma reunião mensal do CONSEG, onde nós avaliamos justamente esses índices de criminalidade no local. Quando a gente tem as informações lá no CONSEG sobre a concentração de algum tipo de ações criminais em determinado local, na própria reunião do CONSEG, as polícias já tomam essa informação para agirem naqueles locais. Mas a gente acompanha esses índices. Nós temos também uma reunião de 2 em 2 meses hoje com o comando do batalhão, para que a gente possa também avaliar esses resultados. E na nossa região do Taquaral, os índices de criminalidade têm sido diminuído em função dessas ações nesses núcleos. Tá ótimo, então. Agora nós vamos falar com o vereador Tico Costa, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador que já em outra oportunidade trouxe essa discussão aqui para casa. Vereador, hoje, qual é a maior preocupação no que diz respeito à comissão em relação a este tema, que é roubo a patrimônio, principalmente no que diz respeito
a residências e veículos? A comissão entende que, já vem debatendo isso, que em todas as polícias hoje, a inteligência, sem inteligência a gente não consegue diminuir os índices. E como o Marcos bem disse, a inteligência aí ela passa também pelos munícipes, pela sociedade civil. Então a importância do Vizinhança Solidária nesse sentido, eu quero dar um exemplo, uma vez participando de uma reunião lá no Conseg Sul, Marcos, uma das primeiras reuniões o Conseg estava desativado e teve o caso de um vizinho, ele viu um caminhão encostando no vizinho da frente, mas como ele não tinha contato com esse vizinho, aconteceu que os ladrões estavam levando a mudança do vizinho e por eles não terem esse contato um com o outro, acabou que ele só ficou sabendo depois que a polícia chegou. Então, a importância do Vizinhança Solidária vem nesse sentido, das pessoas se conhecerem melhor, trocarem essas informações e levarem essas informações à polícia para que aí a gente consiga reduzir os índices. Tá ótimo, então. E agora a gente vai falar com o Marcelo, representante da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, porque há quase um ano a Guarda Municipal lançou um aplicativo em que as pessoas pedem socorro via celular. Marcelo, seja bem-vindo. Quais os resultados nesse quase um ano de aplicativo? Muito obrigado pelo convite, Mina, telespectadores. O balanço é muito positivo. Hoje ele é o aplicativo, um dos aplicativos mais baixados na Prefeitura de Campinas. Mas esse aplicativo ele faz parte de um programa maior. É um programa chamado Guarda Amigo, que justamente faz basicamente o papel do Vizinhança Solidária. Ele aproxima a Guarda Municipal da população. Como é que ele faz isso? Hoje em Campinas existem 10 bases da Guarda Municipal. Cada base da Guarda Municipal é responsável por uma determinada região. Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem a base, não sabem o telefone da base, não sabem quem é o comandante, né, daquela operação. Então, o programa iniciou em 2013, visando isso, visando o contato direto entre a Guarda Municipal e a população de Campinas. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o telefone da Guarda de Socorro, da Guarda Municipal, que é 153, né? As pessoas têm sempre o 90. E como a gente tem 10 bases espalhadas por Campinas, muitas vezes o atendimento ele pode ser muito mais rápido em um caso de emergência. E ainda mais se você souber quem que é o guarda responsável por aquela região, quem que é o comandante, né? Você identificar pelo nome a pessoa. Então tudo isso nos levou a levar tecnologia a esse programa. Como é que ele funciona? Ele é muito simples, você baixa ele no Google Play ou no Apple Store, digitando a palavra Guarda Amigo, tá certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai cadastrar as pessoas que irão receber uma mensagem de socorro, tá certo? Não precisa ser necessariamente seu vizinho, pessoas da sua lista de contatos. Da minha lista de contatos, geralmente as pessoas colocam familiares e os vizinhos, né? Justamente a gente tem estimulado para que as pessoas façam com seus vizinhos. Porque nos dias atuais, as pessoas mal conhecem seus vizinhos, né? É um entra e sai tão rápido, é uma rotina tão com bastante trabalho a nossa rotina, que mal dá tempo da gente falar um oi, um bom dia para o nosso vizinho. Então também o Guarda Amigo tenta estimular as pessoas a conhecerem seus vizinhos. Por quê? Porque em um caso de emergência, a pessoa mais próxima de você vai ser seu vizinho, não vai ser os seus familiares. Mas nesse Guarda Amigo, no aplicativo Guarda Amigo, você pode cadastrar quantas pessoas você quiser. Então você pode cadastrar seus familiares, pode cadastrar os seus vizinhos. Você tem um aplicativo aí no seu celular? Temos. Vamos ver se a gente consegue Fazer um teste. Fazer um teste aqui do Guarda Amigo. Se você conseguir pegar aqui. Você acha que é possível? Olha, Isso. Esse então é o aplicativo. Esse é o aplicativo. Então eu vou nos meus contatos, tá? Sim. Se você puder fazer com a tela meio virada para a gente tentar. Eu vou selecionar o vereador, que nós já havíamos combinado. Então eu vou selecionar da própria agenda minha. Tá. Tá? Só vou pegar aqui porque é bastante nome, então... Então você já tem uma lista de pessoas que você já cadastrou no aplicativo, é isso? Não, na verdade eu tô cadastrando, eu tô fazendo o cadastro pela primeira vez aqui no programa. Entendi. Tá?
Então, eu identifiquei o vereador Tico, selecionei. Tá. E ele veio aqui para ser uma das pessoas que vai receber um alerta de socorro. E você pode configurar aqui, se a câmera puder aproximar, existe uma mensagem que você quer que envie para a pessoa. Você pode colocar socorro. Às vezes as pessoas têm utilizado também, olha que interessante, um caso de saúde, um idoso, né? Às vezes que vive sozinho. Nós fizemos um trabalho também nas escolas da rede municipal de ensino, nós expandimos isso, porque muitas vezes as pessoas vão para a aula, né? E não sabem, os pais ficam apavorados, né, na volta para casa. Então, nós temos várias palestras também nas escolas da rede municipal de ensino. Então, o interessante do aplicativo é que com apenas um toque já vai ser enviada a mensagem. E o mais interessante, essa mensagem, ela vai com um link da minha localização. Chegou, vamos ver, o que está escrito aí? Então ele vem aqui escrito um pedido de socorro, a localização exata do Marcelo, no caso. Embaixo ele ainda apareceu um hashtag guarda-amigo. Sim. E aí clicando no link, o Marcelo estava me explicando, deixa eu clicar aqui para ver. Ele vai abrir no Google Maps, ou seja, a precisão é de 10 a 15 metros, né? Porque a precisão é por satélite. Latitude e longitude, né? Latitude e longitude, exatamente. Aí ele vai dizer onde o Marcelo está para que o Tico possa acionar a guarda, é isso? Exatamente. Aí, com isso, você faz, vamos dizer, uma triagem, né? Porque ninguém vai brincar com uma coisa séria. Se você cadastrou familiares, vizinhos, se você realmente apertou o botão, é que você está numa situação de perigo. Sim. Né? Então, a mensagem que o Tico vai passar para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, ela é muito precisa. Olha, existe uma pessoa em tal endereço que está em uma situação de perigo. Né? E esse contato com a guarda, Marcelo, é através de um 153. 153 mesmo, não tem um telefone específico para essa finalidade. Não, é 153. É 153 porque é a nossa central de atendimento. Aí a guarda vai proceder o quê? Conforme a localização do Marcelo. Do Marcelo, que foi passada ali no aplicativo. Ele vai ver a base mais perto ou a viatura que está mais perto daquela ocorrência e vai enviar. Então, assim, nós iniciamos esse programa no Chapadão. Foi um sucesso, porque justamente o que você comentou no começo do programa. São muitas residências fora de condomínio, num padrão de médio a alto, tá certo? Então, existiam muitos roubos naquela região, furtos, e praticamente reduziu drasticamente roubos e furtos à residência, em razão do Vizinhança Solidária caminhando junto com o Guarda Amigo e junto com o aplicativo. Lá também tem Vizinhança Solidária. Lá também Aí vocês uniram tudo num projeto só, mais ou menos isso. Porque assim, hoje você diz que a segurança ela é feita com a participação da população, com a participação da Polícia Militar, com a participação da Guarda Municipal e da Polícia Civil. Porque só assim a gente consegue combater o crime. Né? Ela depende da união de todas as forças integrantes do município. Então no Chapadão a gente conseguiu fazer essa grande união aí entre as forças e um resultado muito satisfatório. Sim. Agora, Marcos, lá no Taquaral vocês também usam, eu não lembro, na época parece que vocês usavam o WhatsApp, vocês ainda utilizam esse mecanismo? Qual é? Nós temos sim, hoje no Taquaral, nesse núcleo formado, nós temos o contato também via WhatsApp, através do telefone. O pessoal faz o contato, cadastram e faz o contato entre eles. Sim. Isso facilita bastante. Não é? Eles têm toda a relação de telefones da vizinhança e isso ajuda muito. Essa questão do WhatsApp, Marcos, para a pessoa ser inclusa, o administrador ele fica com a polícia ou com Não, é morador? Grupo, né? Porque hoje você forma um grupo. Quem administra esse grupo? Porque quando nós temos sempre, nesses núcleos de vizinhança solidária, nós sempre temos um tutor, que é uma pessoa responsável por dentro da comunidade. E ele que faz esse papel. Esse tutor, ele tem essa facilidade dos contatos, ele cumpre esse papel, ele verifica também, nós temos também umas placas colocadas de vizinhança solidária nessas localidades, é uma placa muito interessante que a gente tem colocado também em alguns locais, não é? E ele vai primando também, zelando por estas placas que são colocadas. Essas placas são colocadas também de uma forma analisada pela Polícia Militar em locais estratégicos, justamente
para qualquer elemento que queira praticar um crime nessa localidade. Já vai olhar e falar, ele vai "Opa, olhar aqui a não." placa e já vai dizer, não, aqui não vai ser possível. Aqui eles né? estão espertos. Ou então vou correr um risco muito grande, né? Sim. Então essas placas são distribuídas nos locais que tenham vizinhança solidária e esse contato é muito importante, porque ele é de imediato o pessoal já faz o contato. Nós temos inclusive núcleos onde o pessoal tem também uma sirene num determinado local de uma das residências que tendo qualquer anormalidade naquele local, essa sirene é acionada. Mas aí então o senhor vai explicar pra gente após o intervalo, que nós voltaremos já já com questão de ordem. Estamos de volta com questão de ordem, que hoje trata da vizinhança solidária nas férias. Você que vai viajar ou que tem algum parente que foi viajar, hoje a gente trata aqui de algumas dicas de segurança para evitar más surpresas. E falando sobre isso, o Marco contou que lá no Conseg do Taquaral, em alguns lugares vocês têm inclusive um aviso via sirene. Como funciona isso? Então, um dos núcleos de vizinhança solidária, nós temos uma das casas que tem uma sirene. Então, nesse trecho, qualquer anormalidade, qualquer presença indesejada é passado via contato telefone para os outros vizinhos e esse local onde tem a sirene é uma das residências, lá é acionado essa sirene. Quer dizer, todos já ficam atentos sabendo que tem algo anormal naquele local. Além da mensagem por telefone. Por telefone, né? E também, de imediato, os vizinhos entram em contato através do 190 com a polícia militar para comunicar o fato. Mas como essa pessoa que tem a sirene na sua casa, ela é alertada de que algo está acontecendo? Alguém avisa para ela? Avisa via telefone desse fato, não é? E os vizinhos automaticamente, como é uma rede de contato, todos já fazem aquele contato dizendo dessa presença. Essa né? sirene, Marcos, é por rua? É Não, isso? nesse caso nós temos um núcleo só. É um núcleo que não é muito grande, entendeu? Então dá para abranger. Dá para abranger porque o núcleo não é muito grande. Os outros conseguem, você sabe se está usando também essa metodologia, porque a gente trouxe aqui o Marcos, mas esse projeto hoje já foi ampliado para outras regiões também, né? Sim, tem outras regiões já implantando, inclusive, e a nossa expectativa a nível dos conselhos comunitários em Campinas é que o Vizinhança Solidária realmente tenha, seja ampliado para todos eles, porque esse é um resultado positivo. Nós temos hoje 10 consegues em Campinas, 10 conselhos comunitários de segurança. Nós praticamente vamos abranger Campinas na sua grande maioria, né? E a gente sabe, você há pouco falava sobre os crimes contra o patrimônio. É praticamente impossível você imaginar a polícia agindo no roubo contra o patrimônio sem realmente a ajuda dos munícipes, né? Então, esse programa vem justamente para suprir essas lacunas que é impossível você preencher com a polícia. Sim. Não é? Agora, Marcelo, você estava falando justamente sobre a região do Chapadão. Mas parece-nos que esse projeto Guarda Amigos já está em outras regiões. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte. Você disse da importância das pessoas conhecerem naquela base quem é o comandante, quem é o responsável. Como está sendo feito esse trabalho de sensibilização e até de aproximação da GM com a comunidade? Olha, fundamental é a participação das pessoas nos consegues, né? Os consegues... vocês participam também, então, das reuniões dos consegues? Sim. Hoje nós temos essa participação nos consegues, até quando tivemos uma reunião com o prefeito Jonas Donizete, entre os consegues, nós dizíamos para ele da importância da gente ter nos consegues a presença de alguém representando o município. E hoje nós temos, nós consideramos como convidado do nosso consegue a Guarda Municipal e temos também um representante da Prefeitura Municipal, no caso da Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública. Um é o Marcelo, que tem participado das nossas reuniões, outra é o Selim, que também tem participado de outros consegues,
E essa presença é importante, muito importante para nós, Conseg, porque nós estamos falando aqui de segurança, mas a grande demanda dos Consegs é justamente a prevenção primária. E a prevenção primária é um conjunto de posturas, iniciativas das pessoas adotadas justamente para que o cidadão não seja vítima de crime. E aí passa por uma série de ações que é da prefeitura. Sim. Nós temos, às vezes, uma rua que está escura, Perfeito. nós precisamos de iluminação. Essa presença dos representantes da secretaria que levam essas demandas. E na medida do possível, a secretaria tem conseguido encaminhar esses pedidos e resolver vários deles, né? Tem encaminhado e isso tem sido positivo, né? E mesmo a gente sabe que às vezes as dificuldades existem na administração, as respostas não são de imediato, muitas vezes, mas o importante é que existe essa preocupação no sentido de buscar uma solução. Amanhã mesmo nós temos uma reunião na INDEC para tratar de um problema lá do Taquaral. Nós pedimos uma reunião, de pronto fomos atendidos, né? Estamos aguardando também uma reunião com a Secretaria de Serviços Públicos para uma outra região. Então nós tratamos nas nossas reuniões, a grande demanda é justamente na prevenção primária. Sim. Né? Então essa presença hoje, nas nossas reuniões, cumpre um papel fundamental. Não é? Como o Marcos falou, é a importância da presença das pessoas, porque lá elas têm um contato direto, não só com a Guarda Municipal, mas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e, além disso, comigo ou com o Selim, que nós representamos a Secretaria. Então tem o Guarda Municipal e tem a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Muitas vezes é o próprio comandante que vai... Então, mas aí nesse disco eu ia perguntar agora, você vai lá, Marcelo Ossô, mas aqui o comandante da sua região é tal pessoa, ele está aqui hoje. Isso, exatamente. E por que eu vou? Porque muitas vezes do que se trata, como o Marcos bem ponderou, é iluminação, né? É uma rua que precisa ser asfaltada, é um mato alto que precisa ser cortado. Então nós temos, vamos dizer, facilitado, né, essas interações entre Consegs e Prefeitura Municipal de Campinas. Porque, como o Marcos falou, amanhã ele tem a INDEC, depois Serviços Públicos, Secretaria de Infraestrutura, enfim, nós fazemos esse papel. Então, o Conseg, o que ele faz? Ele coloca o comandante ou o responsável direto com a população. E aí depois é combinado um dia em que o guarda municipal ele passa de casa em casa para conhecer, ou em algumas regiões, como o Chácara da Barra, foi recentemente revitalizada uma praça lá. Então, com a revitalização, você aumenta o número de pessoas, e lá é o mesmo caso do Chapadão. Existem várias residências, uma ao lado da outra, fora de condomínio. Nós organizamos 3 ou 4 reuniões lá. Eles não participavam do Conseg Taquaral, iniciaram a participação. Apresentamos o comandante lá da base, que é o comandante da base do Taquaral. Ele faz uma patrulha de tempos em tempos, dá um toquinho na sirene. Ou seja, com isso você vai espantando os maus elementos que transitavam, enfim, utilizavam a praça para outras coisas, senão o que é o lazer, a corrida, o esporte. Agora uma pergunta para os três. A gente fala aí de sensibilizar as pessoas, porque hoje muitos dizem, não, eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ter contato com o meu vizinho, não vou ficar passando meu telefone para vizinho nenhum, ficar cuidando da minha vida. Como então sensibilizar essas pessoas, Marcos? Olha, a experiência que nós tivemos no Taquaral é muito interessante. Quando nós começamos a montar esses núcleos, né, e nós fomos fazendo essas reuniões, tinha um vizinho que moravam há 12 anos, porta com porta ali, e mal trocava um bom dia, boa tarde, né? E na medida em que nós começamos a ter esses núcleos ativos, essa mentalidade foi mudando, porque as pessoas foram vendo que elas precisam uma das outras sim. E para que você tenha essa sensação de segurança, não tem outra forma a não ser essa participação efetiva. Então vai mudando um pouco esse conceito que você acabou de colocar. Então, mas inicialmente, Marcelo, por exemplo, quem geralmente participa de reuniões, de comunidades, Consegs e até outras associações, são pessoas assim mais engajadas politicamente, podemos dizer assim. E tem outra pessoa que fala, eu não tenho tempo para isso. Como vocês, então, chegam até essas pessoas que falam, olha, eu não participo de reunião porque eu não tenho tempo,
mas eu quero segurança, aí fica uma coisa meio difícil, né? O que nós fizemos no lançamento do programa em 2013 no Chapadão, porta em porta. Porta a porta. Não tem outro jeito. Nós convidamos, existe o Jornal do Taquaral, existe o Jornal do Chapadão, existem os jornais de bairros, sim, mas se a pessoa não quer, tem que fazer o porta a porta com a viatura da Guarda Municipal. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que dá resultado sim. Porque a pessoa vê, né, vê o servidor público na sua frente. Então ela sai... Então posso confiar. Então posso confiar. Mas exatamente. Eu queria acrescentar algo a mais aí, Mirna, é o seguinte. A filosofia do policiamento comunitário, né, que ela é mundial, ela prevê justamente que você tenha o policial militar de uma forma mais presencial nas regiões que ele atua. Então o comércio, os próprios moradores começam a criar um elo de ligação mais efetivo com esses policiais. Que é aquele policiamento a pé, é isso? Exatamente, tá. Entendeu? Mas a gente tem o seguinte, essa participação mais efetiva, ela vem também hoje, na medida em que essa população que procura os conselhos comunitários de segurança, ela tem uma resposta às suas demandas. Porque se não houver uma resposta efetiva, elas não participam. Perfeito. Então, hoje, nós temos como norma dentro do Conseg Taquaral, por exemplo, nós colocamos lá 3 demandas nas nossas pautas de reunião. Nós só tiramos essas demandas na hora que nós temos uma solução, seja ela qual for. Mas nós damos uma resposta para a população. Isso gera uma credibilidade. Eu vou te dar um dado importante que eu acho que isso foi emblemático para nós do Taquaral. Quando nós começamos o Conseg do Taquaral, há mais de 14 anos atrás, nós distribuímos 3.600 cartas no comércio e nas casas para que as pessoas fossem, para que a gente pudesse iniciar o Conseg Taquaral. Você tem ideia de quantas pessoas foram nessa reunião? Umas 100? Não, foram 8 pessoas. E naquele momento a vontade que a gente tinha, não, vamos parar, não vamos mais continuar com isso. Mas nós continuamos. Depois de um trabalho feito, depois de mais ou menos uns 2 anos, nós fizemos uma reunião lá no Sindicato dos Contabilistas, lá no Taquaral, numa quarta-feira chuvosa, à noite, que tinha jogo do Brasil e da Argentina. E nós fizemos de propósito. Nós tivemos lá no auditório do sindicato mais de 150 pessoas na reunião. Então eu estou dizendo isso, que foi emblemático para nós, mas isso mostra que a população, na medida em que ela vê que as suas demandas estão sendo atendidas, ela participa. Agora, nós também temos um problema sério hoje nos Consegues, que é assim. Primeiro, nós sempre colocamos o seguinte, quando as pessoas não conseguem nada em lugar nenhum, ela vai no Conseg. Né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós não conseguimos ainda fazer com que essas pessoas que levam suas demandas e são atendidas, que elas participem ativamente, porque elas levam as suas demandas. Foi atendida, ela não mais para de ir. Mas como lá existem demandas constantes, então nós temos também uma gama de participação, porque sempre tem alguém procurando resposta a alguns problemas que lá eles têm a certeza, ou têm pelo menos a expectativa que vão ser atendidos. Sim, então parece que o boca a boca é a melhor propaganda, é isso, vereador? Boca a boca é a melhor propaganda e a gente precisa aproveitar esse espaço para fazer um apelo à população. Não existe vizinhança solidária sem a participação do Conseg. Então, população aí de casa, procure o Conseg da sua região. Como o Marcos disse, nós temos 10. Vereador, eu queria só então nesse momento, porque a gente falou muito de alguns bairros, o nosso programa é para toda Campinas e até para algumas cidades da região. Consegues não existem só em bairros nobres, existem também em bairros da periferia, não é isso? Exatamente. Claro, e a gente até percebe uma baixa quando o Conseg se localiza na periferia, em lugares mais periféricos. Mas isso tem que mudar, porque em todos os lugares existem a insegurança e as pessoas só vão conseguir vencer isso indo até os Consegues, participando das reuniões, uma vez por mês, mas é uma oportunidade de conhecer, como o Marcelo disse, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os vizinhos que estão em volta de você. Então o apelo que eu faço é que as pessoas procurem os Consegues das respectivas regiões onde moram. Hoje a gente tem quantos Consegues? São 10 Consegues e muitas vezes nós colocamos aqui o Conseg do Taquaral, mas o Conseg do Taquaral,
ele abrange 76 bairros. Ah, não é só o bairro Não do é só o Taquaral, bairro do Taquaral. Então Sim. nós temos toda uma região. São 76 bairros. Tem algum então, site, alguma informação? Por exemplo, eu moro no Jardim Garcia. Eu quero saber qual é o Conseg da minha região. Tem onde eu achar tem, isso? você pode procurar a companhia da Polícia Militar ou o próprio distrito policial, que tanto ou o distrito ou a companhia já vai informar qual é o Conseg daquela região. E a própria Guarda Municipal A própria também, né? Guarda Sim. Municipal Também também, tem esse porque relacion- hoje ela Ela participa participa ativamente das nossas reuniões. Nós não somos membros efetivos, mas nós somos, vamos dizer, convidados. Não são membros natos, Natos, né? é. Que membros natos do Conseg é Isso. Polícia Militar e Polícia Civil. É. Mas Vai ter que rever o estatuto, pelo jeito, né? Mas é importante, vamos dizer assim, a presença hoje da Guarda Municipal, para nós, é muito importante, porque hoje a Guarda Municipal também faz o seu... tem uma presença muito forte na cidade como um todo. Sim. Não dá mais para a gente pensar também Campinas sem a Guarda Municipal, Porque né? inicialmente, quando a guarda começou, ela tinha uma outra função que hoje aquilo caiu por terra e ela tem uma função de polícia também, né? Sem dúvida. Ela tem uma função de polícia, a função de orientar a população, a função de estar junto, né, estar perto, de orientar, de fazer um atendimento de emergência. Enfim, por quê? Porque o guarda municipal ele é um servidor municipal, então ele sempre vai estar na cidade, ele não vai sair da nossa cidade. Então por isso que eu sempre bato na tecla, é identidade da pessoa, do guarda municipal com a população. Esse guarda sempre vai ficar na Guarda Municipal. Qual é o efetivo da guarda hoje? A gente conta com quase 900 guardas. Sim. Então, Em todas as regiões da cidade. em todas as regiões da cidade. Né? São 10 bases também, São é 10 isso? bases. Isso. Mas não necessariamente nas mesmas regiões onde tem os consegues, ou casa uma coisa com a outra. Acaba casando, né? Como são 10 bases, elas abrangem uma região bastante grande da cidade. Então acaba coincidindo com... É que dependendo do tamanho da região, pode acontecer de ter duas bases da Guarda. Sem dúvida, né? porque nós Mais temos perto. hoje, as regiões dos Conseg, a circunscrição do distrito policial. De acordo com a Polícia Civil. Tá. Civil. Tá. Então, nós podemos, às vezes, pode até acontecer de você ter duas companhias da Polícia Militar numa mesma área, porque é a circunscrição da Polícia Civil, então do distrito policial. Da mesma forma que da Guarda Municipal, Pode haver, né? possivelmente pode acontecer de ter numa mesma área de circunscrição do distrito policial, ter também mais de uma base. Né? Sim, mas aí eu acho que a pessoa pode procurar o Conseg e ele fala, ó, perto da sua casa é essa base. Sem dúvida. Informação com o Conseg, com a Guarda Municipal ou com a Polícia Militar, ela vai te informar qual é o seu... a sua reunião, o seu Conseg que você deve frequentar. Tá ótimo. Então, no próximo bloco, nós vamos nos dedicar a dar dicas para você que vai viajar, inclusive com esses profissionais, esses especialistas, e até o vereador Tico, que tem convivido muito com esse tema, vai poder aí dar umas dicas para vocês. Não saia daí. No último bloco do Questão de Ordem de hoje, nós vamos ouvir dicas a respeito da segurança patrimonial, principalmente em relação às residências, quando se vai viajar. Vamos falar agora com o Marcos. Marcos, o que o Conseg fala para as pessoas neste período? Olha, a prevenção primária, como nós colocamos, é fundamental. Então, se a pessoa vai viajar, é importante que ela tenha essa interação com o vizinho, para que saibam que aquela família está viajando, para que qualquer ação que tenha naquele local, ela possa já se comunicar com outros e procurar a polícia. Isso é importante. Nós falamos sempre, ao chegar e sair de casa, a gente sabe durante o período de férias, a gente tem as crianças em casa, ou às vezes no lazer. Isso é fundamental também, ter o cuidado no entrar, na hora que vai entrar em casa, na hora que vai sair. Não é? Se tem alguma pessoa estranha naquele local, que não pare de imediato, dê mais uma volta, né? E a gente sempre tem assim, lá no Conseg Taquaral, procurado fazer as coisas de forma simples, porque a gente sabe que se fizer algo muito grande, as pessoas acabam não lendo nessas dicas. Eu tenho aqui uma amostra do que fizemos um período atrás, de dicas de segurança. Então Sim. aqui, você vai ver que as pessoas, aqui estavam dizendo para as pessoas, olha, Vai você tentar, sempre... dá uma viradinha para a câmera, isso, que a gente vai tentar
pegar aí Aham. de algumas dicas. Então, na hora que forem na região do Taquaral, nós temos a A praça lagoa. Arautos da Paz, temos a Lagoa do Taquaral. Então, quando for parar ali, ver se você tem um estacionamento privado, que seja colocado os veículos lá, é maior segurança, porque a concentração é muito grande. Temos os estacionamentos da própria lagoa também, que Sim. também isso já ajuda, não é? Então, a gente sempre procura orientar. Estamos orientando também aqui no entrar e no sair das residências. Então, é algo simples assim, que facilite as pessoas a ler, Certo. não é? E tomar esse cuidado. Então, essa prevenção primária é fundamental. Marcelo, só porque a gente tocou um pouquinho nessa questão do taquaral, que o Marcos falou, essa época também é que o taquaral, muitas vezes, ele tem um pouco mais de, né, recebe mais pessoas. E, infelizmente, a gente percebe também que aumenta o número de furtos a veículos. Vocês têm algum planejamento ou alguma dica para dar para essas pessoas que querem ter um lazer no meio da semana e não somente aos sábados e domingos naquela região? Em período de férias, a gente sempre tem uma atenção especial às praças, ao lazer das pessoas, né? No Taquaral, em especial, aos finais de semana, fica a base móvel, a nossa base móvel, ficam guardas municipais de bicicleta. Então, para as pessoas ficarem tranquilas que nós damos atenção especial aos pontos turísticos da nossa cidade, que nesse período de férias, com certeza, aumenta a frequência. E Sim. que dicas dá nesse momento? Nesse momento, você ainda que não teve a oportunidade de conhecer seu vizinho, né? Acho que é uma boa oportunidade para você, às vezes, buzinar. Leva um bater. bolinho lá, né? Leva um bolinho pro vizinho. Chama ele para tomar um café. Por quê? Porque o vizinho vai ser a pessoa que vai estar mais próxima da sua residência, né? Sim. Em qualquer ocorrência, um furto, alguma coisa estranha, ele vai poder acionar a Polícia Militar, o 153 da Guarda Municipal. E sempre o que a gente fala, deixa um telefone de algum parente que vai estar na cidade, que vai estar em Campinas. Para quê? Para que o seu vizinho ele possa entrar em contato com o seu parente, para às vezes avisar do acontecido ou não. Então aí está aí a oportunidade para você conhecer, interagir com o seu vizinho e baixar também o aplicativo Guarda Amigo. Sim, já que você falou do aplicativo, essa pessoa que está viajando, às vezes, vai para a praia. Chega na praia, passa por uma situação lá. Eles não funciona lá, ou funciona também? Não, o aplicativo ele funciona no Brasil inteiro. No Através do Brasil, Google. então, quer dizer, se eu estou na praia, eu sou assaltada na praia, eu posso avisar alguém aqui? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um aplicativo que pode ser baixado por qualquer pessoa. Nós, inclusive, tivemos contato com algumas prefeituras da nossa região. Paulínia, Guarulhos se interessou pelo aplicativo. Então, ele é do Brasil inteiro. Sim. Falando em outras guardas, nessas cidades conurbadas, a Campinas, vocês fazem algum trabalho junto com as outras guardas ou ainda não? Ainda não. A gente está iniciando um relacionamento com Valinhos, com Indaiatuba e com Paulínia. Sim. Porque eles estão conversando com a gente a respeito da lei do pancadão, que tem dado muito certo, e aproveitaram também para conversar do aplicativo do Guarda Amigo também nessas cidades. Agora, vereador Tico, aquela metodologia antiga, eu vou sair e vou deixar a luz acesa, não funciona mais, né? Não funciona. A gente falava que brincava de levar um bolo para o vizinho, mas se você se predispor a conversar com o seu vizinho da direita, da esquerda e de frente, se hoje você não conversa com nenhum, você já está dando um grande passo, né, para combater aí a criminalidade. E um apelo que eu faço, mais uma vez, é que as pessoas procurem os conselhos da região, participe das reuniões que são uma vez por mês. Ali você vai poder conhecer os vizinhos e também conhecer a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. E um outro apelo que eu faço, e eu vejo muito pouca participação, pelo menos no Conselho Sul, onde eu estou um pouco mais presente, é a participação dos comerciantes da região, que é muito importante também, né? Então eles acabam, são pessoas que acabam por ter a informação na mão para poder ajudar aí as polícias e trocar essas informações. Mas você sabe que quando a gente fala da segurança pública, muitas vezes as pessoas têm essa sensação de que a segurança pública está voltada para os moradores de uma maneira geral, mas para os comerciantes não. E isso não é verdade. Por exemplo, na nossa região do Taquaral hoje,
se você passa na região do Taquaral, principalmente naquela região onde está mais povoada com banco, com comércio mais efetivo, você vê a viatura da polícia. Nós temos as viaturas da polícia em pontos estratégicos. No comércio inteirinho da região do Taquaral hoje, eles são conhecidos, os policiais que trabalham ali pelo nome, entendeu? Então eles têm uma interação direta com esses policiais, entendeu? E nós temos, quando nós precisamos de alguma ação mais efetiva na nossa região, e nós precisamos contar também com a ajuda desses comerciantes, isso acontece também. Uma outra situação... Para eles é muito importante, como você disse, né? Também ter esse contato com o policial. Pois é, e também tem hoje, quando a gente fala do vizinhança solidária, nós pensamos que é só para os moradores, não é. Nós temos hoje os comércios participando do vizinhança solidária e para isso eles têm que pedir uma vistoria de análise de vulnerabilidade que é feita pela Polícia Militar, não tem custo. E essa análise de vistoria de análise de vulnerabilidade é feita para ver o seguinte, qual é a condição que você está oferecendo para os seus clientes virem aqui. Não, até porque também, eu acho que nem tem muito a ver com isso, mas às vezes acontece de pessoas que moram próximo a algum comércio e por algum motivo o alarme dispara. É uma coisa simples. E as pessoas ficam o final de semana todo com aquele barulho do alarme. Sim. Eu acho que também nesse sentido... Conhecendo e aí as pessoas acabam falando, esse comerciante aí, e acaba tendo até uma rusga em relação à pessoa que tem ali o seu trabalho, o seu comércio. A vizinhança solidária também pode ajudar nisso, não pode? Sem dúvida nenhuma. E esse aspecto que eu estou colocando também dessa análise de vulnerabilidade, hoje o comerciante ele tem um interesse. Porque na medida em que ele procura quais são as medidas de segurança que ele tem que tomar para oferecer também para o seu cliente uma segurança, essa sensação de segurança, ele vai atrás, entendeu? E muitas vezes, quando ele tem que tomar algumas medidas... É a PM quem faz isso? A PM que faz isso. E quando ele não toma essas medidas de imediato, nem por isso ele está fora do vizinhança solidária, porque enquanto são providenciadas essas medidas, ele pode participar como um tutor, dando informações, não é? Junto com outros. Agora, acontece muito o que você falou, Marcos, para dizer um pouco do que você disse lá atrás, que as pessoas, quando precisam, acabam indo e depois elas somem. Exatamente. Teve um acontecimento de um bairro, não vou nem dizer o nome, que daí estava tendo uma onda muito grande de assaltos. E aí os comerciantes se reuniram e foram até o Conseg. Só que aí resolveu o problema, e aí eles, infelizmente, sumiram. Então, é importante essa participação e efetivação. Então. Mesmo depois de resolver o seu problema, que participe. Isso para não acontecer de novo, né? Exatamente, entendeu? E isso também traz uma participação mais efetiva, mesmo de comerciantes, de moradores, tudo nessas reuniões. Ela dá um respaldo muito grande perante o poder público para que você consiga, muitas vezes, resolver determinadas situações. Porque quando você tem essa participação, o poder público é sensível a isso aí. Você como vereador sabe disso. O poder público é sensível na medida em que há essa participação efetiva da população. Quando a população diz realmente o que ela quer. Sim, mas aí, voltando um pouquinho aos agentes de segurança, o senhor já falou da PM, estamos falando aqui com a GM também, e o vereador já trouxe essa discussão lá atrás, e parece que em agosto a gente vai ter algumas reuniões, onde entra aquele guarda que o pessoal da rua paga, que é o vigia de rua. Onde entra isso, por exemplo, nesse projeto das férias? É possível contar com ele? Com certeza. Você sabe, o que a gente está discutindo aqui na Câmara é que justamente a população possa contratar esse serviço com segurança, sabendo quem ela está contratando efetivamente. E aí também foi uma sugestão dos Consegues, eu tenho que parabenizar o Marcos aqui, que em todas as nossas discussões da comissão ele participa, também o Marcelo, né, representando a guarda. Então, justamente o que a gente quer é que as pessoas possam contratar esse serviço, mas com segurança, sabendo quem é essa pessoa que ela está contratando através dos antecedentes criminais e através da vida dessa pessoa. Então, como você disse, lembrando toda a população, na segunda quarta-feira do mês de agosto, nós vamos ter um grande debate aqui, trazendo esses profissionais aqui, para que a gente continue nessa discussão e dê uma solução aí que seja favorável à população de Campinas. Lembrando que isso foi uma iniciativa também
que nós tivemos lá no Taquaral, não é? Foi. Com os vigias de rua, porque nós, em 2010... Taquaral é pioneiro no que é bom para a segurança de Campinas. Mas isso é muito bom, porque apesar da iniciativa, sei lá, o pensamento sempre é Campinas como um todo, né? Tanto é que nós ficamos muito contentes na reunião que tivemos com o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, e também com o Tico Costa, que está cumprindo um papel importante na Comissão de Segurança da Câmara, isso a gente tem que reconhecer. E quando eles disseram do interesse, nós ficamos muito satisfeitos, porque foi uma iniciativa naquela época, nós tentávamos justamente fazer isso, cadastrar esses vigias, e na época uma minoria foi presa porque não podia nem estar prestando aquele serviço. Mas, a partir dali, com o cadastramento, esse pessoal que não podia estar fazendo a função saiu de lá, num expurgo natural, não é? Entendi. E, como você disse, tendo esse pessoal cadastrado, eles podem prestar um serviço sim, porque aí você sabe quem é que está ali, não é? Se é um cidadão de bem que está prestando esse serviço. Se nós estamos fazendo... Mas aí você pode falar para esse profissional, olha, eu vou me ausentar por uns 10 dias, você deu uma atenção especial, qualquer movimento, você verifique se não é nada, ou se é talvez um parente meu vindo aqui para dar uma comida para um animal, ou para estar dando uma limpada na casa, mas olha, eu não vou estar por aqui. E hoje existe essa confiança? Em alguns locais eu posso dizer que sim. No caso do Taquaral nós temos alguns locais onde esse que pessoal... atuam há mais de 20 anos no mesmo local, né? Mais de 20 anos atuando no mesmo local. E a experiência, nessa caminhada que nós estamos fazendo agora com o vereador Tico Costa, nós fomos a Jundiaí. E depois a gente poderia estar comentando um pouquinho mais sobre isso, porque hoje existe essa interação direta desses vigias com a Polícia Civil, até nesse sentido que você está colocando, de passar a informação e também da polícia cobrar muitas vezes quando existe qualquer aumento de incidência de crime naquela região contra tal vigia. E lá em Jundiaí a gente percebeu duas coisas. Primeiro, a Polícia Civil determina onde o vigia vai trabalhar. E acho que a mais importante de tudo, 80% dos boletins de ocorrência hoje tem a participação de um vigia de rua. Então, muitas vezes, os vigias não têm a função aí de evitar o crime, mas com certeza participa efetivamente na solução dele. Ele pode, claro, numa situação como essa, não necessariamente evitar um furto, um roubo, mas olha, ligar, está tendo um movimento estranho aqui na rua tal, acionando a polícia. Mas ele pode, por exemplo, anotar a placa do carro que cometeu. Então, a participação dele é muitas vezes posteriormente. Mas isso acaba inibindo porque a pessoa fala, pô, aqui eu já me dei mal, então não vou voltar a fazer. Sem dúvida. E isso nós colocamos nessas ações que nós fizemos no Taquaral, fizemos um curso para esses vigias com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e OAB, para até dizer para eles o que eles podiam ou não fazer. E a gente buscava justamente abrir esse canal de comunicação até para avaliar, através das informações que eles pudessem passar para a polícia, quais os resultados concretos dessas informações. E é o que nós queremos fazer em Campinas, né, Tico? Isso aí. Sim, Marcelo. A gente está encerrando o nosso tempo. Gostaria que você deixasse aí um alerta final para quem está nos assistindo. Agradecer a oportunidade, o programa para conversar sobre segurança e principalmente nas férias, né? Fique atento, fale com seu vizinho, deixe o telefone de um parente, baixe o aplicativo e participe das reuniões do Consegue. Vereador. Mais uma vez pedir às pessoas que procurem os Consegues da sua região e quero cumprimentar o Marcos, como sempre, auxiliando muito a Comissão de Segurança da Câmara. A gente tem enfrentado vários desafios aqui. Cumprimentar o Marcelo também, que tem sempre representado o secretário Baggio com maestria, viu, Marcelo? Você tem feito um papel importante aí. E dizer aos munícipes que a Comissão de Segurança da Câmara está sempre à disposição da população. Marcos. Eu quero agradecer também o convite e lembrar que a Constituição Federal, lá no artigo 144, diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então a gente precisa realmente comprar esta ideia, né? E para isso nós temos alguns instrumentos que estão à disposição da população. Um deles são os conselhos comunitários de segurança, e a população tem que realmente fazer esse exercício também de tanto participar dos consegues, como também de conversar entre si, porque essa prevenção primária passa naturalmente por isso. Tá ótimo. Então, questão de ordem fica por aqui.
Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas e caso não tenha assistido nosso programa inteiro, você pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Até um próximo Questão de Ordem.